Bom dia. Vamos meditar hoje aqui em Atos, capítulo 10, que nos diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que és, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque os enviei. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes, amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem.
E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão, com veste resplandecente, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. E este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então aqui a gente vê aqui, irmãos, uma mensagem linda, uma mensagem muito bonita, e uma mensagem onde nos mostra que para Deus não olha a raça, não olha a cor, não olha a condição financeira, mas o Senhor está sempre pronto a abençoar e ouvir a oração de todos. E aqui a gente vê esse homem, Cornélio, ao qual os irmãos já ouviram na leitura dizer que era um homem temente a Deus e um homem sincero diante da sua sociedade, um homem que dava bom testemunho. Então você vê que ele, jejumando e orando, Deus manda-lhe um anjo para que ele envie mensageiro até a Pedro, para que Pedro venha falar de Jesus, venha falar da palavra de Deus. E a gente vê que as coisas de Deus não tem confusão, não tem contenda, irmão. O mesmo Espírito que falou com Cornélio também falou com Pedro. Você vê que Pedro ali estava ali esperando o almoço, foi arrebatado e teve uma visão, onde viu ali naquele vaso, naquele lençol, todos os tipos de animais quadrúpedes. E aí vê que de imediato a voz diz: pegue, mata e coma, Pedro. Mas Pedro, irmãos, já começou a colocar o obstáculo, empecilho. Então nós, seres humanos, temos essa mania, irmão, de colocarmos muitos obstáculos, muitos empecilhos, muitas regras em coisas que não existem. Você vê que ele diz: nunca comi, não vou comer, coisa imunda ou comum. Mas o Senhor disse para ele: Pedro, não diga comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Então olha o que Deus está falando, irmãos. Coisas tremendas, coisa maravilhosa. A gente vê tantas pessoas fazendo tantas acepções, tantas coisas, falando a respeito de pessoas, a respeito de comida, e aqui a gente vê que aqui está abrangendo tudo, aqui Deus falando conosco. Então Deus, ele não escolhe pessoas diferenciadas. O Senhor mesmo disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ele não veio para os que estão em perfeita condições de saúde, mas sim para os enfermos. E aqui ele está dizendo aqui, irmãos, então para Pedro não fazer também acepção e não duvidar da palavra de Deus, mas ir acompanhar aqueles homens. E a gente vê, irmãos, que mesmo o Senhor falando com Pedro, dando a visão para Pedro, os mensageiros de Cornélio chegando ali, contando toda a história para Pedro,
ao qual Cornélio estava orando, e veio o anjo, falou e tal. Mesmo assim, quando chega na casa do Cornélio, Pedro torna novamente a perguntar: por que vocês mandaram me chamar? Meu Deus do céu, irmãos. Nós, seres humanos, somos muito teimosos, irmãos. Deus está falando. Você vê que Deus falou com Pedro 3 vezes. Olha como que fica a situação diante de Pedro, irmão. Está lembrado lá atrás, quando o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Olha, quantas vezes Jesus perguntou para Pedro? 3 vezes, irmão. A mulher perguntou: você é um daqueles, um deles. Ele negou por 3 vezes. E aqui, novamente, o Senhor coloca aqui esses animais por 3 vezes para ele, irmão. E mesmo assim, ele chegando na casa de Cornélio, ele começa ainda a querer ainda se esquivar. Perguntando por quê, o que é que vocês querem? Se Deus já havia falado com eles, irmão. Então a gente vê aqui como que nós somos teimosos, irmão. Como que nós colocamos obstáculo e empecilho. Como que nós, irmãos, fazemos tanta coisa errada. Deus está dizendo: vai, faça desta maneira. E a gente queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Mas o nosso Deus é quem está no controle, irmãos. Nós somos criatura. Ele é o Criador, meus irmãos. É Ele que determina, é Ele que fala, é Ele que ordena, é Ele que manda. Nós somos servos. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Mas a gente vê que ele fica ainda ali indagando. O que vocês querem? Mandou me chamar por quê? Ué, se Deus já havia falado que era para ele ir, e ele está perguntando por quê? E quando ele começa ali a pronunciar, a falar sobre Jesus, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a palavra de Deus, você vê que de imediato, irmãos, antes que ele termine, o Espírito Santo já desce naquele ambiente e batiza todo aquele povo, irmãos, com o Espírito Santo. E aquele povo começa a falar em outras línguas. E aí então Pedro cai na realidade e pergunta: o que impede de vocês ser batizados? Misericórdia, irmão. Precisa Deus descer do céu para a gente entender o que Deus quer? Será possível, irmão? Deus já tinha falado, deu visão para ele. O rapaz chegou lá, contou a visão de Cornélio, e mesmo assim Pedro ainda estava meio duvidoso. Olha, vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentio. Misericórdia, irmão. Só o sangue de Jesus, irmão. E isso é para nós nos policiar, irmão, para que nós não viemos fazermos da mesma forma. Nós temos que aprender, irmãos, a fazer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Está sempre pronto para dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Tem misericórdia, me ajuda, Senhor. Não ficar indagando, perguntando o porquê disso, o porquê daquilo, irmãos. Porque o nosso Deus, ele não perguntou nada, simplesmente ele deu a sua vida por nós naquela cruz do Calvário. Ele não perguntou se nós o aceitávamos ou não, ao contrário, nós o rejeitamos. Quando foi colocado Jesus e um ladrão, pediram que saltasse o ladrão e crucificasse o Cristo. Mas mesmo assim, meus irmãos, a oração dele ao Pai foi: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. E até hoje, muitos de nós, irmãos, ainda continuamos sem saber o que fazer. Muitos de nós ainda estamos andando por caminhos tortuosos, porque não sabemos o caminho, não sabemos a direção. Mas aqui está a direção, irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vê que Cornélio, ao orar, Deus ali dá a visão para Cornélio. Cornélio faz a parte dele, meu irmão. Manda chamar Pedro, e enquanto uns vão chamar Pedro, Cornélio vai juntar os seus parentes e os seus amigos sinceros, para que pudesse ouvir a palavra de Deus e ali se converter ao Senhor. Você vê que quando Pedro chega
a casa está cheia. Não estava somente Cornélio para o indagar, para saber de Cristo, porque disso. Não, irmão, a casa estava cheia. E quando Pedro começa a falar, você vê que o coração daquele povo já estava cheio da misericórdia e da graça de Deus. Porque você vê que Pedro ainda falando, eles são cheios do Espírito Santo. Deus quer fazer isso conosco, ainda nesses dias, meus irmãos. Mas nós temos que nos voltar para o Senhor, apresentar o nosso culto racional, o nosso culto não de lábios, mas de corpo, alma e espírito, irmãos. Nos prostrarmos diante de Deus, irmãos, e dedicarmos o nosso louvor, a nossa gratidão ao Deus que tudo pode e ao Deus que tudo faz. Deus quer fazer mudança em nossas vidas, meu irmão, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos continuar do jeito que nós chegamos. A Bíblia diz: vem como estás. Mas temos que nos converter, meu irmão. Temos que ouvir a palavra e fazendo a mudança em nossas vidas. Já falei para vós em muitas outras mensagens, a qual tenho deixado aqui, a respeito de Gálatas capítulo 5, onde ali a partir do versículo 16 nos diz as obras da carne, quem éramos, o que fazíamos, e a partir do verso 22, como que devemos ser, como que devemos tratar o nosso próximo, como que nos devemos nos comportar diante deste mundo. Porque a nossa convivência com o próximo também diz muito, irmão. Você vê que os homens chegam ali e dizem: olha, Cornélio é um homem temente a Deus e um homem respeitado pelos judeus, conhecido pelos judeus, que tem um bom testemunho no meio dos judeus. Não é um qualquer. Então a gente temos que ter um bom testemunho, meu irmão. Lembra lá de Jó, quando o diabo chegou na presença do Senhor, que Deus falou? Viste lá meu servo Jó, homem íntegro e fiel a mim. É isso que Deus tem buscado de mim e de você, meu irmão. Fidelidade a Deus, sinceridade para com Deus e para com a sua palavra, para que nós possamos falarmos e as coisas acontecerem. Porque foi isso que Jesus diz: vou para o Pai, mas tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, o Pai vos concederá. Mas temos que ter um coração sincero, um coração reto. Você vê que Cornélio, ele não estava fofocando na casa dos outros, ele não estava perdendo tempo com coisas sem aproveitamento, mas diz que Cornélio estava jejuando e orando. Então, quando nós nos colocamos, irmãos, a buscar o Senhor, a jejuar, a orar, Deus se comove. As mãos de Deus movem em favor de nossas vidas. E os milagres começam a acontecer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta ficarmos de braço cruzado achando que as coisas vão acontecer. Precisamos nos colocar de pé. Precisamos fazermos a nossa parte. Não podemos ficarmos de braço cruzado. Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você, meu irmão. Começando pela nossa salvação. Começando pela nossa libertação, pela nossa transformação. E aí então vamos lá para Mateus capítulo 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra lá de Salomão? Salomão não pediu dinheiro, Salomão não pediu poder, Salomão não pediu a morte dos seus inimigos, mas Salomão pediu para Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria que Deus dá e não lança em rosto. Está lá em Tiago, capítulo 1. E quando nós pedimos sabedoria, meus irmãos,
Deus sabe aquilo que precisamos. No Salmo 37, Davi nos diz: fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor, Ele sabe, Ele conhece a nossa necessidade. E Ele supre aquilo que precisamos. Quando nós nos colocamos na sua posição. Eu não sei o que você tem vivido nesses últimos dias. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei como está a sua cabeça. Mas eu quero dizer para você, neste momento, Deus é a solução do seu problema. Não se preocupe. Não fique abalado. Não entre num quarto e se tranque, esperando pela morte, porque o Senhor disse que Ele veio nos trazer vida e vida com abundância. Mas lembra que temos um bom pastor. E a Bíblia nos diz que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem o pastor. Agora depende de cada um de nós, irmãos. Lembra daquele ladrão que estava na cruz, ao lado de Jesus? Enquanto o outro escarnecia, o que ele fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Eu sou pecador, estou aqui por merecimento, porque eu pratiquei o erro. Mas o Senhor não tem nada. Nós temos que reconhecer, irmãos, que nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós não temos por nós mesmos como nós sermos salvos, como salvarmos a nossa vida ou a vida de outros. Mas a própria Bíblia nos diz, irmão, que só existe um caminho entre eu e Deus, que se chama Jesus Cristo. E Ele está à porta do teu coração e está batendo. Agora depende de você aceitar ou não. Depende de você abrir a porta ou não. Tudo está nas tuas mãos. A vida que você está levando é você que escolheu. Os problemas que você está passando foi você que escolheu. Porque o Senhor está dizendo: deleita-te, confia, e eu concederei o desejo do vosso coração. Salmo de número 37. Mas quantos que estão preocupados, achando que o seu dinheiro, o seu trabalho, que as coisas deste mundo podem preencher o vazio da sua vida? Mas o vazio da sua vida, meus irmãos, o único que pode preencher é o Espírito Santo de Deus. É aquele que vai gemer com gemido inexprimível diante do Pai. E o Pai vai trazer a solução para os seus problemas. Só basta você entrar no seu quarto, trancar a porta e falar com Deus secretamente. Conta o seu problema, conta a sua dificuldade, mas primeiro, confesse o seu pecado para o Senhor. Peça perdão e esqueça desse problema. E você vai ver o que Deus vai operar na sua vida. Porque Deus tem muito para fazer, meu irmão. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Você vê que Deus, o anjo diz: olha, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e a sua esmola tem chegado até diante do trono de Deus. Então você vê que muitas pessoas querem receber de Deus algo, irmão, mas não quer fazer nada por ninguém. Entendeu? Quer viver a vida ali achando que tudo gira em volta da própria pessoa. Mas Cornélio disse que o Cornélio era um homem generoso. Era um homem generoso. Você vê que ele poderia buscar salvação só para ele, mas enquanto os homens foram ali buscar Pedro, ele ali já juntou muitos na tua casa, para que a salvação pudesse chegar também para eles. Jesus quer mudar a sua vida, mas não é só a sua, a da sua família também. Atos capítulo 16 nos diz: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor, confia nele, entrega os teus caminhos a ele e você vai ver o que Deus pode fazer por você. Faça como Cornélio. Não fique prostrado dizendo que eu não posso,
eu não vou vencer, eu não vou conseguir. Mas lembra do que Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus os abençoe, dando um bom dia para todos em nome de Jesus. Se você gostou da palavra, dê um joinha aí embaixo, compartilhe com seus amigos e Deus abençoe a tua vida, é o que eu desejo em nome de Jesus.